Indo dormir com o Espírito Santo. Convido você a, nesta noite, se encher do Espírito Santo. Quero conversar contigo sobre quando o Espírito Santo capacita para curar. Aleluia, algo maravilhoso. Esse texto de Lucas 4, verso 18, diz assim: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Glória a Deus. Eu sou o pastor Elianai e é uma alegria estar contigo no dia de hoje. Nesta noite, eu quero falar sobre uma das manifestações mais maravilhosas do Espírito Santo, é que quando ele capacita homens e mulheres para serem instrumentos de cura. Glória a Deus. É importante que a gente saiba que a cura, o poder de curar, não nasce da capacidade humana, ela não vem do conhecimento, ela não vem da posição da pessoa, ela vem diretamente da ação do Espírito Santo. Ao longo da Bíblia, nós vemos pessoas comuns sendo usadas por Deus para restaurar vidas, porque o Espírito do Senhor estava sobre elas. No Antigo Testamento, nós temos uma história maravilhosa, muito conhecida, quando Eliseu foi usado pelo Espírito para curar Naamã. Quando Elias foi elevado ao céu, por um redemoinho, a palavra diz que a capa de Elias caiu e Eliseu a tomou. E nesse momento Eliseu foi cheio do Espírito Santo. Olha como diz a palavra, 2 Reis, capítulo 5, verso 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Naamã era um grande comandante, poderoso, tinha riquezas, porém era leproso. E agora o homem de Deus, tomado pelo Espírito Santo, libera sobre Naamã uma palavra: mergulhe 7 vezes no Jordão. E Naamã reluta, mas por fim obedece. Era um teste para aquele homem, para que fosse quebrado todo o seu orgulho e toda a sua prepotência, achando que poderia comprar, pagar pelo seu milagre. E ele havia levado então camelos carregados de presentes muito valiosos. Estamos falando de algo extremamente valioso. Se fosse nos dias de hoje, seriam milhões. Mas o profeta nem sequer saiu da sua casa, simplesmente dá ordem ao seu moço: diga para Naamã mergulhar 7 vezes no Jordão, tomado pelo Espírito. E ali Naamã então é curado pelo poder do Espírito Santo. Aleluia! E Naamã nunca mais foi o mesmo, pois ele diz: nunca mais servirei a outro Deus a não ser o Senhor, o Deus de Israel. Quando o Espírito Santo nos toca, irmão, seja através de uma cura, seja através de uma palavra ou do novo nascimento, nunca mais somos o mesmo. E no Novo Testamento, nós vamos encontrar Pedro também cheio do Espírito Santo. Depois do Pentecostes, Pedro já não era mais o mesmo homem. Como nós vimos nas aulas anteriores, nos nossos devocionais, o discípulo que antes tinha medo, que antes fugia, que antes negava, agora cheio do Espírito Santo, opera curas e milagres. Atos capítulo 3, verso 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo,
andando e saltando e louvando a Deus. Aleluia! Pedro não disse eu tenho poder ou eu tenho recurso. Pedro disse o que eu tenho, isso te dou. E o que ele tinha? Ele tinha a presença do Espírito Santo. Ele tinha a autoridade do nome de Jesus. Foi o Espírito Santo que o capacitou para ser um instrumento de cura. Aleluia! E a cura, meu irmão, continua sendo até os dias de hoje obra do Espírito Santo. O mesmo Espírito que ungiu Eliseu no Antigo Testamento, o mesmo Espírito Santo que ungiu, que capacitou Pedro no Novo Testamento, é o Espírito que habita hoje na igreja, no povo de Deus. Deus continua curando, Deus continua restaurando, aleluia, continua manifestando o seu poder conforme a sua vontade, conforme a vontade do Espírito. Isso é muito importante para você que deseja ser usado por Deus. Aleluia! Saber que a vontade de Deus é soberana. Olha o que diz a palavra, 1 Coríntios 12, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, e a outro pelo mesmo Espírito o dom da fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Aleluia! Observe que Paulo ele fala dons de curar. Existem manifestações diferentes. Às vezes um operador de milagre, ele tem uma forma de operar milagre, outro tem outro, cada um tem o seu jeito, mas foi recebido do Espírito Santo. Então nunca se admire, nunca se assuste pela forma como o operador de milagre opera. Aleluia! O que importa é que o Espírito Santo esteja agindo e curando o doente. Louvado seja o Senhor. Talvez hoje você possa estar se perguntando, dizendo, Deus poderia usar alguém como eu? Porque nós olhamos para nós. Aleluia! E quando nós olhamos para nós, a resposta é não. Mas quando nós olhamos para Jesus, a resposta é sim. Aleluia! Louvado seja Deus. Se você começa a viver uma vida de comunhão com o Espírito Santo, você começa então a ser capacitado para operar sinais, maravilhas, operar milagres. Quem cura é Deus, nós somos apenas vasos. E muitas vezes o vaso não está bonito. Muitas vezes o vaso está sofrido, está cansado, está angustiado, mas o azeite que está dentro é poderoso. O Espírito Santo é poderoso para operar milagres. Então, antes de dormir hoje, lembre-se desta verdade. O Espírito Santo não foi enviado apenas para consolar, ele foi enviado também para capacitar, e no dia de hoje estamos aprendendo para curar os doentes. Louvado seja Deus! Eu quero nesta hora orar por ti, clamar por você em dois sentidos. Se você está enfermo, que você receba a cura, e se você deseja ser usado, que você venha a ser usado pelo Espírito Santo. Pai amado, Santo de Israel, na tua presença, Senhor, te agradecemos, te louvamos pelo teu amor, te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia, te louvamos, Senhor, pela tua graça, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é. E pedimos, Senhor, que o teu Espírito, aleluia, louvado seja Deus, se derrame sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, trazendo cura, trazendo restauração. Seja o que for, Senhor, seja a enfermidade que for, seja a doença que for, tu podes curar, tu és o Todo-Poderoso. Estende a tua mão, Senhor, e opera este milagre. Deus maravilhoso também sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, Senhor, que deseja ser usado por ti. Estende a tua mão, Pai. Aleluia! E começa, Senhor, um relacionamento íntimo com essa pessoa que se dispõe a estar buscando a tua presença, que se dispõe, Senhor, a entrar no seu quarto, a ler a sua palavra, a buscar a tua face. Que nós possa, Senhor, ser instrumento nas suas mãos. Eu peço, Senhor, que a tua graça se derrame e que nesta noite nós possa dormir bem, Senhor, renovados
e levantar, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo para operar sinais e maravilhas em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Foi uma alegria estar contigo nesta noite. E se Deus nos permitir, amanhã estaremos juntos outra vez. Durma com o Espírito Santo.